Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nesse momento aí de muita apreensão por parte de todos, né? Todos fazendo quarentena, não podendo sair de casa. Eu também estou aqui, bom, eu pretendo de algum modo tentar ser o mais objetivo possível e o mais claro possível dentro dessa limitação também que é a EAD, né? Mas eu acredito que dê para fazer assim, dê para a gente ir quebrando o galho por aqui. E vocês vão mandando suas dúvidas, caso vocês tenham aí alguma questão para ser falada, para ser exposta. Eu vou disponibilizar também o meu WhatsApp para que esse processo de comunicação ele possa ser mais rápido, possa ser mais dinâmico, né? Então, olha gente, vamos começar a nossa aula então de hoje. Eu gostaria que vocês acessassem o ava.afms.br, usassem o passaporte de vocês para fazer a entrada no ambiente virtual de aprendizagem, fossem lá então na nossa disciplina de gestão de pessoas por competências, e nós vamos diretamente para o nosso correspondente ao encontro 4, tá? Que é competências e gestão por competências. Tá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou combinar uma coisa com vocês. O PowerPoint está aí disponível, então eu gostaria que vocês fossem acompanhando, e eu vou dizendo exatamente em qual PowerPoint a gente está, para vocês não se perderem também. Tá? Então, gestão de pessoas por competências é a capa do nosso PowerPoint. Né? O segundo slide, a gente tem alguns objetivos aqui na nossa aula, por exemplo, tratar de alguns conceitos, por que gestão por competências, alguns exemplos e também o processo de implantação da gestão por competências. Tá? Bom, o terceiro slide, ele traz aqui uma perspectiva do pensamento teórico em gestão por competências. Né? Então, por exemplo, basicamente, o campo de estudo de gestão por competências, de acordo com alguns autores, está dividido na escola americana e na escola europeia de gestão por competências. A escola americana é uma escola mais positivista, ela tem uma perspectiva, vamos dizer assim, mais pragmática em relação à gestão por competências, e os principais expoentes são McClelland, Boyatzis e Perry. Tá? Então, McClelland ele teve alguma produção, alguma publicação ali na década de 70, o Boyatzis na década de 80, pelo menos assim, as definições que eles trazem para que a gente possa entender essa perspectiva de modo mais objetivo. Tal. E o Perry na década de 90. Bom, de acordo com McClelland, então, competências é a capacidade de promover um desempenho superior na realização de uma atividade. Veja que interessante, o McClelland ele sofre uma influência também pelo processo racional e burocrático, pela abordagem científica da administração, embora no começo do século XX isso ainda não fosse um tema de discussão. O estudo dos tempos e movimentos e toda a abordagem burocrática do Henri Fayol, tentando entender, tentando racionalizar, tentando colocar princípios científicos na administração, não chega a ser uma primeira abordagem por competências. Por quê? Simplesmente porque o foco em que as pessoas davam naquele momento histórico era exatamente um contexto que era a capacidade produtiva, a destreza dos movimentos e dos tempos para a execução das tarefas. Então não dá para a gente entender isso como algo, de fato, com uma abrangência em relação às competências, já que mais tarde a gente vai saber que as competências elas não são formadas apenas por um aspecto psicomotor, mas também por aspectos vamos dizer assim, de processo de aquisição de conhecimento, algumas atitudes, o lado comportamental também faz parte, e não apenas o lado psicomotor ou as habilidades psicomotoras. Né? Mas o McClelland ele traz ainda um pouco dessa influência, né, pautada na eficiência e no pragmatismo.
tá? Então, para ele, competência é a capacidade de promover um desempenho superior na realização de uma atividade, né? Então, ele coloca a competência um elemento de início, meio e fim apenas na promoção de desempenho superior, tá? Mas ele não leva em consideração quem será o responsável por esse desempenho superior. A própria organização, a liderança, ou a pessoa em si, o indivíduo em si, ele também como corresponsável, como um agente imediato nesse processo de promover uma celeridade na produção, tá? Ou melhor, no desempenho. Aí nós temos o Boyatzis, que ele fala que competência é um conjunto de características que promovam também o desempenho superior. Então ele também traz essa abordagem meio que de você resolver problemas produtivos, problemas de desempenho, problemas de eficiência no contexto da produção, seja na produção de bens, seja na produção de serviços e também seja na gestão de um modo geral, né? Um foco de gestão de pessoas pautado principalmente no desempenho superior de quem? Do próprio gestor, das pessoas, sob a liderança dessa gestão. Depois, Perry, em que competências são as características individuais orientadas para o resultado. Veja que à medida que as décadas vão passando, à medida que o tempo vai passando, os autores, os principais expoentes da escola americana, eles vão chegando, então, próximos do indivíduo, né? Porque tanto McClelland quanto Boyatzis, eles sequer citam que existe um fator humano ali na geração de competências, na produção de competências. O corresponsável por esse desempenho superior é o próprio ser humano, é o próprio indivíduo. Então, os dois primeiros conceitos, o de 73 de McClelland e o de 82 de Boyatzis, isso não fica muito claro, pelo menos nas suas definições. É claro que a gente lendo a produção, a obra desses autores, não teria como o indivíduo não aparecer ali naquele contexto. Mas essas definições, esses conceitos aí, eles são exatamente a convergência de um modelo de pensamento à época, né? Típico da época. E como tal, a gente percebe claramente que esses autores eles têm uma abordagem positivista em relação à gestão por competências, partindo do todo para as partes, né? Então, tem que resolver o problema do todo, tem que resolver o problema da organização. Não parte do indivíduo, parte da própria organização. Muitas vezes, sequer o indivíduo ele é citado nesse processo de competências dentro dessas organizações, tá? Então, essa é a escola americana. Eu coloquei esses três principais autores, McClelland, Boyatzis e Perry, exatamente para que a gente tenha uma noção da forma, do pensamento dessa escola, né? dessa abordagem mais positivista e mais pragmática em relação à gestão por competências. Bom, por outro lado, nós temos a escola europeia, então ela traz uma visão diferente da escola americana, ela é menos pragmática. Ela não parte do todo para as partes, ela parte das partes para o todo, do indivíduo para o todo, tá? Então ele coloca como um elemento central da gestão por competências o próprio indivíduo, né? Ou pelo menos uma noção de que para que as competências elas possam ocorrer dentro da organização é necessário um cérebro, é necessário alguém que pensa, é necessário alguém que enxergue o mundo, o que eles chamam de uma visão de mundo, tá? Então, como que o indivíduo ele aparece aqui? Ele aparece, por exemplo, dentro de um ambiente complexo na visão desses autores, e ele tentando entender esse ambiente, ele tentando sobreviver nesse ambiente complexo, né? A complexidade externa, que influencia internamente, né? E traz aí um processo, vamos dizer assim, de trabalho, de foco, de percepções, de caráter,
de aquisição de experiências, um repertório interno, né, de que a pessoa não foi feita ali naquele momento da organização, ela não foi criada no momento em que ela integra a organização. Ela traz consigo todo um histórico, toda uma vivência, toda uma visão de mundo diferenciada. Tá? Então, é esse tipo de abordagem que parte do ser humano é uma abordagem, vamos dizer assim, pós-moderna. Tá? É uma abordagem menos pragmática. Tá? Embora o pragmatismo ele exista, porque afinal de contas, nós estamos falando de organizações. E as organizações elas precisam dar essa resposta aos seus clientes, à população, a todos os seus stakeholders. Então, a abordagem europeia pós-moderna, ela tenta entender primeiro esse fator humano e aí poder corresponder às vicissitudes daquele ambiente dinâmico organizacional. Tá? Então, o que nós temos? Eu trouxe aqui para vocês 3 autores, o Le Botev, ou Botev, como queiram, o Zarifian e o Sandberg. Tá? Então, lá em 2003, o Botev falou o seguinte, olha, competências surgem na ação. Então, assim, olha, quem pratica a ação? As máquinas, os ativos da organização? Não, quem pratica a ação é o próprio ser humano, é o próprio indivíduo. Então, dentro da sua, embora muito básica, muito curta, muito objetiva a definição por competências, ele coloca ali o ser humano como elemento central desse processo de competências. Tá? O Zarifian, em 2001, ele fala que competências é a capacidade de lidar com situações em constantes mudanças. Ora, quem lida com situações em constantes mudanças? Também o fator humano, a pessoa, né, nessa sua capacidade de percepção, nessa sua capacidade de análise, de leitura de cenários, enfim, ele consegue mais do que as máquinas a fazer essa leitura imediata. Hoje nós estamos aí entrando num processo de inteligência artificial, mas o que a gente percebe é que ainda o ser humano ele lidera essa ponta, né, com o seu feeling, com seus sentimentos, com a sua percepção, né, com o seu caráter. Tá? Então, para esses autores, todos esses elementos que fazem a cada um de nós um indivíduo, né, não tem como replicar os indivíduos, né? Às vezes as pessoas falam o seguinte, sendo assim, utilizando o senso comum, né, vamos dizer assim, para poder explicar um pouco isso aí, né? Ninguém é insubstituível. Meu Deus, eu fico pensando assim, se ninguém é insubstituível, cadê o Leonardo da Vinci, né? Que não nasceu outro igual, né? Cadê o Albert Einstein, que não nasceu outro igual, né? Cadê os grandes filósofos, né? Da Grécia Antiga, que nunca mais apareceu? Cadê os construtores das pirâmides, que nunca mais apareceram? Cadê essas pessoas tão competentes que nunca mais apareceram? Tá? Então a gente parte de um princípio em que o indivíduo, tal como o nome prediz, ele é único. Ele não pode ser replicado, não existe uma cópia de pessoas. Né? Cada competência ela é individualizada. Se a pessoa passa pelo mesmo processo de capacitação, pela mesma forma, ela é submetida ao mesmo conhecimento, a maneira como ela vai introduzir aquilo na sua mente, processar, né, e criar um repertório interno é totalmente diferenciado. O próprio processo de aprendizagem ele é um processo muito individualizado. Né? Por isso que às vezes a gente fica com um pouco de, não vou dizer de receio, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando você joga essas questões para o nível das organizações, para o nível macro das organizações, né? Sendo que ele é tão individual. Bom, pessoal, depois tem o Sandberg, ele fala que competências
competência é, competência é os conhecimentos e habilidades que utilizadas para realizar um trabalho, né? Então, novamente, a realização do trabalho remete ao indivíduo, à pessoa humana. Então nós temos aí esses expoentes aí, né, esses autores que vão de alguma forma trazer esse entendimento sobre competências. E no slide 4, nós temos a perspectiva nacional, a perspectiva brasileira de gestão por competências, né? Quais autores nós temos aqui no Brasil? Bom, nós temos Dutra. O professor Joel Dutra, ele é lá da URGS, do Rio Grande do Sul, ele fala que competência é a capacidade de gerar resultados, né? O professor Joel Dutra, ele também, dentro da sua definição, ele aproxima um pouco dessa abordagem mais pragmática da administração, mais gerencial, mais prática, mais focada na geração de resultados, né? Já o casal Fleury e Fleury, que são os professores lá da USP de São Paulo, eles falam o seguinte: olha, competência é mais do que qualificação. Veja bem, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes. Então ele traz aqui, ele destrincha as competências em três atributos, quais sejam conhecimento, habilidade e atitudes, né? E esses atributos, eles passam a fazer parte do próprio conceito de competências. Falar em competências é falar em conhecimento, habilidades e atitudes, tá? Não tem como a gente fugir desse contexto de competências sem falar desses três aspectos inerentes, indissociáveis em relação às competências. Dentro da teoria de gestão por competências, há algumas questões que já são bastante já certas, a gente tem como verdade o taken for granted, que é exatamente esse tripé de competências: conhecimento, habilidade e atitude. Sempre que a gente vai a campo tentar pesquisar, tentar estudar competências, embora muitas vezes as pessoas no âmbito das pesquisas relatem outros elementos de ordem comportamental, de ordem psicomotora, ou então pelo próprio processo de aquisição do conhecimento, o próprio processo de aprendizagem. Quando você faz uma leitura mais cuidadosa e mais profunda desses relatos que a gente encontra no campo de pesquisa em gestão por competências, e também no campo de pesquisa em aprendizagem organizacional e também no campo de pesquisa em gestão do conhecimento, onde a gente vai se deparar? Em conhecimento, habilidade e atitude. Então são coisas que são fenômenos, tá? Que já estão presentes no campo, já aparecem ali. A gente já não discute mais. Quando se fala em competências, se fala em conhecimento, habilidade e atitude. O famoso chá, tá? Bom, então esse é o denominador comum da nossa discussão sobre competências, tá? E o que se discute então? Ah, professor, então quer dizer que não se discute mais conhecimento, habilidade e atitude? Não, não se discute. O que se discute em relação ao conhecimento, habilidade e atitude é a forma como isso vai ser aplicado dentro do contexto organizacional. A forma como isso vai ser discutido, teoricamente, na teoria de gestão por competências. Por quê? Porque eu posso pegar esse rol de atributos, conhecimento, habilidade e atitude e ter uma perspectiva mais pragmática, mais positivista em relação a eles. Ou eu posso partir ali, ter uma perspectiva mais pós-modernista, mais interpretativista sobre isso e aplicar aplicar paradigmas talvez não seja exatamente o termo correto, né? Mas você ter uma abordagem paradigmática ao entender um contexto organizacional ou um contexto industrial, ou um contexto do mundo real, vamos dizer assim, né? Na prática da gestão
por competências ou da administração, tá? Então eu posso fazer essas escolhas também. Como que isso é feito? Olha, uma vez eu fui tentar, eu me coloquei à disposição para montar um planejamento de gestão por competências, aliás, uma avaliação, um processo de avaliação de desempenho baseado em competências em uma dada organização, né? Ah, uma organização particular, né? Grande, com muitos funcionários, com muitas, composta por muitas pessoas. Olha, gente, é muito difícil às vezes você aplicar uma metodologia, um modelo teórico interpretativista dentro dessas situações. O Sandberg, que faz parte da escola europeia, ele é sueco, ele fez uma aplicação nas fábricas da Volvo, na Suécia, e conseguiu resultados maravilhosos em relação à gestão por competências. Só que é o seguinte, a realidade da Suécia é completamente diferente de uma realidade brasileira, por exemplo, né? Dado a todo o perfil, população, educação, né? Isso tudo influencia diretamente na gestão por competências. A cultura do país, a cultura das pessoas, isso influencia realmente na gestão por competências e na estratégia que o administrador terá, ou o gestor de pessoas terá, para fazer a aplicação de um dado modelo teórico ali, né? A sua realidade organizacional. Então, o que eu fiz ali? Eu vi que realmente era impossível, antes de partir para a prática, para a aplicação, eu percebi que, na verdade, a gente deveria colocar ali um modelo totalmente positivista, pragmático, tal como a escola americana sempre fez. Tá? E, embora eu acredite mais nessa visão interpretativista e pós-modernista da gestão por competências. Tá? Então você sempre fica ali, né, entre a cruz e a espada, tentando fazer o melhor com muita parcimônia, com muita reflexão, mas também ciente de que a organização, as empresas, elas precisam de resultados imediatos, elas precisam aplicar logo os seus modelos mais estratégicos, aqueles que serão recebidos pela maior parte do público, sem criar ali muitas controvérsias. Enfim, a gente sempre tem essa, vamos dizer assim, essa angústia, né, na forma de gerir as organizações e as empresas. Tá? Qual modelo escolher, qual que é mais adaptável, sempre numa perspectiva de que analisar o contexto das organizações como um todo, e aí você escolher um modelo e fazer as devidas adaptações, os ajustes necessários para que se obtenha os melhores resultados. Bom, voltando então, pessoal, ainda no slide 4 aqui, Brandão e Guimarães, competências e habilidade de colocar conhecimentos em prática. Bom, o que a gente analisa aqui da perspectiva de pensamento dos principais autores brasileiros aqui? Parece que os autores brasileiros, eles ficaram aqui no meio do caminho, né? Então você percebe, às vezes, uma abordagem mais pragmática, como a do professor Joel Dutra, em gerar resultados. De repente você tem Fleury e Fleury ali, dizendo que competências é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, remetendo então isso unicamente ao ser humano, porque o ser humano que vai entrar nesse processo cognitivo, né, nesse processo de aprendizagem e tem o conhecimento como produto desse processo cognitivo, ele que vai também ter as habilidades necessárias e em termos de atitude, se a gente for fazer uma conexão direta, né, entre atitude e o comportamento, né, dentro de uma esfera mais ampla, né, você tem o comportamento e ali as atitudes que vão definir esse comportamento, se remete, claro, ao indivíduo, à pessoa humana, não tenha dúvidas disso. E depois, competências, de acordo com o Brandão, conhecimento colocado em prática,
não muito diferente daquilo que fala e, o casal Fleury, os professores Fleury. E aí a gente tem, então, uma visão dos autores brasileiros que estão ali, talvez dizer que eles estão no meio do caminho, seja uma forma, possa causar um entendimento pejorativo, mas não é exatamente isso que eu quero dizer, pelo contrário. Mas eles estão equilibrados em relação a essas perspectivas mais pragmáticas e menos pragmáticas, né? Talvez essa seja a forma de concluir como está o campo de estudo de acordo com esses autores que eu escolhi aqui, né? Em relação à gestão por competências, tá? Bom, pessoal, eu penso que por hora seja isso, para não estender muito nessa aula de gestão por competências. A gente viu, dentre os 35 slides, apenas 4 slides, né? E a gente demorou um pouco mais neles, porque exatamente esse conceito ele deve ficar bem claro. Não pode haver dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante para o gestor de pessoas e para o administrador. Então, estamos indo para 26 minutos de aula, penso que seja um tempo já razoável, e eu peço para vocês aguardarem os próximos vídeos aí que serão postados aqui no nosso AVA, tá ok? É isso aí, pessoal, obrigado pela paciência, e sempre lembrando, fique em casa, faça tudo em casa. Hoje em dia a internet nos permite ter esse conforto, ter essa acessibilidade, a gente não fica sozinho hora nenhuma, 24 horas conectado, não vale a pena sair de casa. Apenas, é claro, naquelas situações em que seja extremamente necessário, porque esse momento de coronavírus é um momento para se ter cuidado, para se ter receio, para se ter medo, sim, né? Porque é uma doença gravíssima e a gente tem que proteger. Nós temos que nos proteger e também protegermos os nossos parentes, os nossos velhinhos, os nossos vizinhos e tudo mais. Um abração para vocês, até mais. Fui, tchau, tchau.